Olá, vamos falar um pouco, conversar um pouquinho. Hoje eu queria falar um pouco sobre mentalidade, sobre a nossa mentalidade, né? A mentalidade que a gente pode ter para evolução, para melhora. E dia após dia é uma evolução, né? A gente está sempre evoluindo, está sempre tentando, sempre naquele modo diário de evolução. E quando eu falo evolução, às vezes a pessoa acha que é uma coisa mais espiritual, uma coisa mais, evoluir espiritualmente. Tem a ver também, mas assim, a neurociência já está comprovando, né? Tudo que está embutido na nossa mente, tudo que foi colocado desde a nossa infância, desde o útero, e que a gente cresce com aquilo, que a gente cresce com essas questões, com essa mentalidade, e que a gente pode melhorar, a gente pode evoluir sim, né? A palavra de Deus diz, e é clara, né? Trazer a sua memória que pode te dar esperança, né? E tudo que vem da parte de Deus é bom, né? E é sobre isso que eu queria falar, sobre a nossa mentalidade, sobre o que a gente pode fazer para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E às vezes parece que eu tô sendo repetitiva, né? Às vezes eu me sinto um pouco repetitiva, mas é o que eu sinto falar, sabe? Sempre quando eu abro a câmera para falar alguma coisa, o que me vem é isso. O que me vem para falar aqui, deixar registrado para que alguém possa ver, né? Que eu sempre peço a Deus quando eu vou fazer os vídeos. O intuito desse canal também foi a nossa transformação diária, foi para Deus falar com a gente, né? Porque quando eu abro a boca, eu acredito que Deus fala comigo também, né? Porque eu estudo antes, eu procuro ler alguma coisa, pesquisar alguma coisa para falar nesse sentido. E eu sempre peço a Deus, Senhor, use as pessoas, não precisa milhares de pessoas verem o vídeo, mas que as pessoas certas possam ser impactadas e possam mudar, possam renovar a mente, né? E o nome do canal também é isso, né? Essa coisa da transformação, da renovação, de se reconstruir, de se reconectar, que tá tudo ligado, tá tudo interligado, né? E eu não consigo ver isso sem o nosso Criador. Eu não consigo ver que a gente vai conseguir fazer isso sem o nosso Criador. Posso estar sendo não infantil, mas pensando pequeno, posso. Às vezes a pessoa tem tanta força dentro dela, mas mesmo assim nós somos centelhas divinas, né? Nós temos um pouquinho do nosso Criador dentro da gente. Então, de qualquer forma, o Criador está agindo. É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu acho. Independente do que as pessoas possam achar, e é legal essa troca também, de cada um tem um pensamento diferente. Acho que tem que ser assim mesmo. Mas voltando a falar, né, sobre esse processo, né, de renovação da mente, da gente se posicionar, da gente colocar no papel tudo que a gente quer, tudo que a gente projeta. Eu tenho visto e vivido isso. Eu tenho escutado muitos áudios de hertz, né, pra gente tá mais em um equilíbrio, né, porque a gente já é comprovado também, né, que a gente pode melhorar nessa questão do que a gente ouve, do que a gente escuta, que também está na palavra de Deus, né? Que fala que a palavra tem poder, então cuidado com o que sai da nossa boca. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente com o que a gente fala, o que a gente escuta, o que a gente pensa. Entra mais uma vez na renovação, né? Porque é o que a gente pensa. Então, assim, tá tudo dentro da gente, tá tudo em nosso entorno, tá tudo em volta, sabe? E cada vez mais que a gente tem esse domínio, cada vez mais que a gente tem essa noção que tudo que nós somos, como pequenos cristos mesmo, sabe? Como pessoas que a gente está aqui no processo. E a nossa vida é governada pelo que a gente pensa. E se a gente mudar o que a gente pensa, a gente vai mudar a nossa vida. É um fato. E como? Aí é com Deus, de infinitas formas, infinitas possibilidades, infinitas maneiras. Mas se arde no nosso coração algo, se arde na gente fazer alguma coisa para o nosso crescimento, para que a gente viva melhor em várias formas, eu acho que isso é Deus que coloca também, que dá starts dentro da gente para nossa evolução, porque nada é por um acaso. Eu não acredito no acaso, sabe? Eu não acredito que a gente está aqui vivendo por viver. Não, nosso corpo que funciona de uma maneira tão perfeita está aqui à toa. Não, é impossível isso, né? E o foco é esse, sabe? O que você está pensando hoje? O que eu, Simone, estou pensando hoje? O que a gente pode melhorar em pensamento
para que a gente possa melhorar na nossa vida, sabe? Eu coloquei metas que do ano passado para cá eu tenho já começado a ver transformações e mudanças, que a primeira foi a academia, que eu falei assim, eu não vou mais tomar remédio para depressão, para ansiedade, eu não vou mais viver dessa maneira, eu vou entrar na academia, porque é comprovado que libera várias químicas dentro do nosso corpo quando a gente faz uma atividade física. Então é isso que eu quero, eu não quero remédio. E eu determinei isso na minha vida. E realmente eu tô vendo a evolução. Quando eu entro, saio, quando eu entro de um jeito na academia, mas quando eu saio, eu entro de uma maneira, eu saio de uma maneira que parece que eu tomei uma carga de endorfina, parece que, sabe, meu ânimo muda, né? Meu dia muda, minha rotina muda. E esse foi o primeiro passo que eu vi de transformação clara na minha vida, que foi no meu corpo, na minha mente. E depois o meu curso, né? Que eu faço um curso de terapeuta, daqui a pouco eu tô me formando, mas é um curso também que tá servindo, e o objetivo desse curso é para eu ajudar vidas, né? Para eu ser um instrumento na mão de Deus para ajudar pessoas, mas esse curso tem me ajudado como pessoa, né? E quando a gente quer dar, a gente acaba recebendo. E eu tenho visto assim coisas de caramba, eu passei por isso, eu passo por isso por causa disso, então é isso. Então assim, isso é muito legal, mas isso foi uma outra coisa que eu determinei. Eu coloquei na minha mente que eu ia renovar isso, que eu ia transformar isso em mim, e tá acontecendo, tá fluindo, né? Outra coisa é sobre as redes sociais, que eu falei assim, não, eu vou ficar menos em rede social. Ano passado eu abri uma, eu tava sem nenhuma, e isso também foi uma coisa que pra mim tem feito sentido. Não tô falando que pra você vai fazer, cada um sabe do seu, né, do seu momento, da sua vida, do seu sentido. Tem gente que trabalha ativamente com isso, não é mais o meu caso. Antes eu precisava, porque eu tinha um estúdio de estética, então eu precisava fazer divulgações, precisava colocar cara, falar dos procedimentos. Hoje eu não preciso disso. Então não é uma coisa que, né, que me faz parte da minha vida. Entra uma vez ou outra pra saber de alguma coisa que me interessa, mas não é uma coisa determinante. E eu acho que eu perco mais tempo ainda quando eu tô, sabe, em rede social. Uma outra coisa também porque eu gosto de ir à igreja, eu gosto de estar em contato com as coisas de Deus, né? Que pra mim é na igreja, né? Pra você vê onde é, mas eu não quero criar nenhum tipo de crítica. E a gente tem que ser muito aberto a isso, né? Cada um sabe de si. Eu não tô aqui pra falar para as pessoas onde devem ir, o que fazer. Tô falando sobre mim. E é uma coisa que eu determinei também, de determinados dias, determinados horários e em determinados lugares que eu gosto, né? Que não necessariamente é o tradicional. Eu gosto mais de oração, de cultos de oração, libertação, e não, né? Enfim. E eu tenho ido também, tem sido bom pra mim. Então são coisas que eu tenho feito pra mim, que eu determinei na minha mente, que tem me feito bem, sabe? Que eu tenho sentido esse processo de evolução claro na minha vida. Isso tá me fazendo bem. E eu acredito que o entorno também acaba sentindo, pro bem e pro mal. Para as pessoas que não me amam, que não querem o meu bem, que torcem para o meu mal, deve estar muito infeliz. Mas também não tem nada a ver com isso. É um problema das pessoas e não meu. E para as pessoas que me amam, eu acredito que elas estão vendo que eu tô bem, que eu tô saudável, que eu tô feliz, que eu tô evoluindo, né? Que é o nosso processo evolutivo. E claro que eu quero mais coisas para minha vida, né? E para isso, e a palavra, quando Deus fala que a palavra tem um poder, a palavra pode ser verbal e pode ser escrita também, né? E eu tenho escrito muito, eu tenho um caderno só disso, e eu tenho escrito muito, e eu tenho visto, sabe, coisas acontecerem. E às vezes são coisas que a gente acha que é pouca, né? Um exemplo, eu fui na farmácia, e por eu ter cadastro lá, eu tive um desconto de mais de R$50. Isso pra mim é uma coisa linda, incrível, porque eu fico pedindo a Deus prosperidade em todas as áreas da minha vida, que as bênçãos vão me perseguir, que o dinheiro vai me perseguir, e isso é uma bênção, né? Eu não tá esperando e acontecer. Então são coisas assim que vai acontecendo. Agora mesmo aconteceu. Eu parei o carro aqui para buscar minha filha na escola, chego sempre um pouquinho antes, porque a rua é muito cheia, e os lugares que só podem estacionar numa parte, né? Porque senão é multado. E tinha uma vaga aqui me esperando, né? Uma vaga assim maravilhosa me esperando. Isso pra mim é uma bênção, porque eu já saio falando, Senhor, separa um lugar lá pra mim, guarda um lugar. Então são coisas que pra mim, né, eu determino e já acho que é uma bênção incrível, né? E eu vejo a mão de Deus agindo, né, com o poder do meu subconsciente.
porque a gente trabalha nisso também, né? Determinando isso. E tudo isso que eu tô falando é Bíblia e é neurociência, sabe? Eu sempre tento unir uma coisa com a outra pra gente não achar que é misticismo, né? Claro que tem pessoas que gostam de misticismo e eu acho que se gosta tem que procurar canais pra isso também. Mas eu procuro falar sobre a gente, né, como indivíduo, que temos poderes, né, que Deus colocou dentro da gente, né, de mentalizar algo, de sermos uma só comunidade, egrégora, não sei como falar, sabe? Mas aquela coisa que acontece às vezes, a gente tá pensando direto. Ontem mesmo aconteceu isso comigo. Eu tô pensando o dia inteiro na minha prima. Aí à noite, quase não dormi, eu falei assim, não vou mandar mensagem pra ela, ela já deve estar dormindo. Aí ela vai e me manda mensagem, oi, tudo bem? Boa noite, tá isso aqui. Aí eu falei assim, cara, eu tava pensando em você o dia inteiro. Ela também, tô pensando em você o dia inteiro. E eu queria falar com você uma bênção que aconteceu na minha vida. E me contou a bênção dela, eu fiquei super feliz, óbvio, né? Bênção, eu até falei pra ela, pô, vamos comemorar e tal. Mas enfim, ou ela tava pensando em mim e chegou até a mim, né? Por aí eu estar pensando nela também, ou eu tava pensando nela porque eu também queria falar algumas coisas com ela e chegou até ela, ou seja, essa conexão cruzada, sabe? Isso pra mim é poder de Deus, porque para isso acontecer é porque existe alguma coisa no mundo espiritual. Temos uma energia, né, ao nosso redor. A gente não pode ser só isso. A gente é muito mais, né? A gente tem uma alma, a gente tem um espírito. Então, a alma significa as nossas emoções, né? O espírito, né? O nosso espírito vai voltar para Cristo, né? E eu creio assim. E a gente é muito mais do que isso, né? E a gente, no dia a dia, eu acho que a nossa correria é tão maçante, tão pesada, que a gente acaba perdendo a nossa essência, sabe? E a gente tem uma essência muito poderosa em Deus, né? Nós temos poderes, sim, nós somos poderosos em Cristo, né? De orar por uma pessoa, que isso é incrível, que já foi comprovado também. Pessoas que às vezes nem conhecem a outra, mas vai para o hospital, né? Pessoas que se dispõem a ir para o hospital orar para outras vidas. E as pessoas são curadas, sabe? As pessoas são... O Espírito Santo trata as pessoas. Então, assim, isso é um poder, né, invisível, mas que Deus capacitou pra gente, né? E quando falam, faça uma corrente de oração, é porque é real, porque senão não falariam. Porque existe realmente, porque é comprovado nas comunidades, né? Porque a gente vê milagres, principalmente pessoas, né, que tá ligada à religião e tal, de qualquer tipo, ela vê esse milagre, uns oram, outros dão passe, outros fazem, né? Cada um no seu segmento, mas elas conseguem ver a misericórdia de Deus sendo feita ali. E isso é muito, muito lindo, sabe? A gente vê que a gente pode, que a gente é capaz. Então, assim, esse vídeo todo, eu tô falando isso tudo, já tem 12 minutos para dizer o quê? Mentaliza o que você quer. Faz um propósito, ou com Deus, ou com você mesmo, porque mesmo se você fizer com você mesmo, Deus vai estar te ouvindo, porque Ele habita dentro de você, você querendo ou não. Então, assim, faça um propósito, anota, faça uma lista, olha, eu quero isso, mas faz detalhadamente. Eu quero uma casa assim, com um quarto assim, com arejado assim. Detalha, sabe? Se você já souber aonde, bota o nome da rua. Se você ainda não souber, mas deixa em aberto assim para Deus, de uma maneira que te encontre, que chegue até você de uma maneira clara, sabe? Então, assim, faça cumprir na sua vida o que Deus já te deu, que é o quê? É colocar na sua mente o que pode te dar esperança. Depois procura, só botar no Google onde está o trecho da Bíblia que diz, traga a tua mente o que pode te dar esperança. Aí você lê o livro todo para você entender, né, o que o Senhor fala com a gente. Mas procura colocar no papel e com fé, sabe? Fé naquilo que você está escrevendo, fé naquilo que você quer, fé naquilo que você sabe que Deus pode fazer, o sobrenatural. Porque Deus move pessoas, Deus move situações, Deus move atitudes, Deus move corações para nos abençoar, sabe? E se não tiver ninguém, Ele vem mesmo e faz milagre porque Ele é Deus. É simples assim, Ele é Deus. Quando a gente ora, né, a gente fala, Senhor, clama a Ti, faça isso, isso, isso. E Deus faz, Deus age, porque Ele ama, é um pai que ama realizar os desejos dos corações dos filhos dele. Então, assim, se jogue, sabe? Jogue-se de uma maneira que você vai ver o milagre acontecer. Determina, decreta, sabe? Fala, eu decreto na minha vida que eu vou ter um casamento, eu decreto na minha vida que eu vou ter uma casa
4 quartos, eu decreto na minha vida e já glorifico a Deus por isso. Decrete, declare, use o que Deus te deu, que é o quê? O poder da palavra, a palavra falada, a palavra escrita, a palavra orada, a palavra mencionada. Fale porque Deus é poderoso. E vamos aproveitar também que a gente está ainda no início do ano, a gente está em fevereiro agora, mas ainda estamos no início do ano. Aproveita esses dias de feriado que vai ter por aí, não só para você ir para festa, gastar dinheiro, mas para que você possa entrar numa imersão, sabe? Entra dentro de você e renova tudo que tá aí, tira tudo que de ruim e bota para fora. Como? Orando, meditando, organizando seus pensamentos, fazendo uma limpeza dos seus pensamentos, programando como vai ser seus próximos dias daqui para frente, porque Deus está contigo. Você não tem garantia maior do que essa, sabe? E comece a ver as bênçãos de Deus, as gotas de orvalho caindo na sua vida, porque é isso que vai acontecer. E eu já agradeço a você por estar aqui e ver o meu vídeo. Siga o meu canal e vamos fazer uma comunidade bem legal, falando de Deus, falando da renovação da mente, falando da neuroplasticidade, que a ciência já está comprovando várias coisas, sabe? Que tudo que está na Bíblia, Deus, o homem já está comprovando, e isso é muito legal, porque testificando isso, as pessoas que são céticas, como eu também era um pouco, a gente evolui, sabe? A gente fala assim, não é mesmo, Deus tem algo a mais, não é só isso, né? Ou é muito mais, vai muito além, né? E é isso que eu queria falar hoje, isso que eu queria deixar aqui registrado. E vamos viver o sobrenatural, vamos profetizar, vamos declarar, porque esse ano é o nosso ano. Eu decreto hoje, eu declaro hoje nesse vídeo que o ano de 2026 é o nosso ano. É o ano que vamos viver o sobrenatural, que vamos viver milagres, que vamos viver a renovação da nossa mente, que vamos viver tudo que a gente programou, projetou e declarou. Amém. É isso. Eu recebe aí também. Beijo.